colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores, nós percorremos os avanços e desafios do SUAS nesses 20 anos. Eu listei diretrizes e metas dos dois planos decenais, 2005-2015 e 2016-2026. Mas a análise disso pode ir além da enumeração de avanços e desafios. Pode gerar o cruzamento dessas informações. E para fazer uma boa análise nesse sentido, a gente pode recorrer ao apoio de ferramentas de análise, como é o caso da ferramenta que nós vamos usar hoje, com a qual eu tive contato na disciplina de psicologia organizacional, ainda né, na faculdade de psicologia. Eu estou falando da análise SWOT. Eu vou aqui ousar aplicar a análise SWOT ao SUAS. E você pode aplicar essa análise no seu dia a dia, por exemplo, na sua secretaria, se você é gestor ou gestora municipal, no seu CRAS ou CREAS, se você ocupa a coordenação desses espaços, e até para a sua vida pessoal. A análise SWOT, originalmente chamada de análise soft, e em português de análise fofa, é muito conhecida do pessoal que trabalha com planejamento estratégico. Eu sempre evito termos em outras línguas quando existe o correlato em português, mas vocês concordam que ia ficar bem esquisito o título desse vídeo ser uma breve análise fofa do Sistema Único de Assistência Social, né? Por isso que eu estou usando a análise SWOT. Mas o que é, afinal, a análise SWOT? Essa é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para analisar um negócio, um projeto, uma área e para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Juntando as iniciais, forma-se em português a palavra fofa, e em inglês a palavra SWOT, né? Strengths, forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. Há controvérsias sobre quem é o autor dessa análise. O que se sabe é que ela foi desenvolvida numa janela de tempo que se estende entre os anos de 1950 e 1970. E ela é ainda muito utilizada hoje em dia em planejamento estratégico. A sua criação é atribuída ao Albert Humphrey, da Universidade de Stanford, ou ao Kenneth Andrews e o Roland Christensen, da Harvard Business School. Aqui nós citamos as duas fontes para ninguém ficar sem autoria reconhecida, porque não existe, assim, como eu disse, um consenso sobre quem de fato foi o criador, tá? É bem provável que tenham colaborado aí todos esses autores no desenvolvimento dessa análise. Mas voltando à análise que nós vamos fazer por meio dessa ferramenta. Bom, ela é dividida em dois ambientes: o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente interno é o ambiente onde a gente vai analisar coisas, fatores que estão sob o nosso controle. Então, no ambiente interno, nós vamos mapear as nossas forças e as nossas fraquezas. Forças e fraquezas se referem ao que nós temos algum grau de controle. Então, como nós vamos analisar o SUAS, vão ser as forças e as fraquezas do SUAS, e considerando essas forças e fraquezas internas ao sistema, nós vamos fazer a primeira parte da análise. No ambiente externo, a gente mapeia as ameaças e as oportunidades. Aqui são os fatores que nós não controlamos, mas que nós precisamos visualizar e ter em mente. Esses dados, né, da FOFA, da SWOT, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças vão ser organizados em uma matriz, como essa aqui que eu desenhei para vocês. Essa aqui eu fiz, mas você pode baixar gratuitamente uma matriz para você no seu CRAS ou CREAS no site do Sebrae, no link que eu vou deixar no comentário fixado. No site você também acessa mais informações sobre como usar essa matriz, mas não tem mistério, tá? Veja aí a matriz que eu fiz, lembrando que é uma breve análise. Eu não vou aprofundar demais, eu vou colocar aquilo que salta aos olhos. Aí na sua casa você me ajuda a completar a matriz. Agora nós vamos juntos para o computador para fazer juntos. Bom, então, gente, aqui eu fiz um desenho novamente da matriz para a gente ter tudo em mente, tá? Então, aqui nós temos o ambiente. Ó, o ambiente, ele pode ser o ambiente interno ou o ambiente externo. E aqui, então, na linha da vertical, o ambiente, né? Interno, externo, e na horizontal aqui, os fatores positivos e os fatores negativos. Quando a gente cruza, a gente vai ver aqui tem os fatores positivos internos, aqui a gente tem os fatores positivos externos. O fator positivo interno, forças. Então, no nosso caso aqui, as forças do SUAS, né? Porque são internas ao SUAS. O fator positivo, agora eu vi que o positivo está escrito errado, mas tudo bem. O fator positivo
externo às oportunidades, que aí elas não são do SUAS, mas são oportunidades que o SUAS pode aproveitar. Bom, aqui a gente vê os fatores negativos, ó, os fatores negativos internos, as fraquezas, então vamos dizer fatores negativos internos ao SUAS, e os fatores negativos externos, no ambiente externo, as ameaças. Então, só para retomar aqui, deixei umas cores assim para ficar mais, né, para vocês memorizarem. Eu vou aqui na análise, ó, primeiro fazer a análise da parte interna, tá? Fatores positivos e negativos internos. Lembrem que os fatores internos são aqueles que a gente tem controle. Não dá para dizer assim 100% do controle, mas a gente tem um maior grau de controle. E os fatores externos, eles estão no ambiente externo, então a gente não tem controle, né? A gente tem que tentar aproveitar as oportunidades e tentar se defender das ameaças. Eu listei, como eu disse, não é uma lista taxativa, é uma lista exemplificativa, é um rol exemplificativo de coisas que eu pensei. Então, eu quero que vocês ali nos comentários me ajudem a completar. Então, no ambiente interno, como se fosse aquela linha de cima ali, essa aqui, nós vamos preencher só essa aqui, ó. O que eu pensei de forças do SUAS, dos fatores positivos, está aqui nesse roxinho, só deixei as cores mais claras para ficar melhor a visualização. Bom, que fatores positivos a gente vê, que forças a gente vê no SUAS? Primeiro, existe uma tipificação dos serviços, a gente tem uma unidade de serviços, né, que são as ações continuadas da política em nível nacional. Segundo fator positivo, força do SUAS, né, interna, os profissionais do SUAS são engajados, os colegas, trabalhadores, trabalhadoras do SUAS são comprometidos com a política pública, a gente vê né, muito engajamento, muito comprometimento, tanto que a gente sofre, né, quando que a gente vê a política sendo desmontada ou sendo tratada como uma política subalterna, digamos assim, tá? Outro fator, outra força do SUAS, há dados sobre as famílias. A gente tem cadastro único, a gente tem relatório de informações sociais, RI social, a gente tem RMA, a gente pode ter sistemas no nosso município, a gente pode fazer, mesmo que eu seja um município pequeno, que não tem recurso, eu posso fazer formulários e sistematizar isso em planilhas de Excel. Então, a gente tem dados sobre as famílias, a gente tem dados sobre vulnerabilidades e riscos nos territórios. Então, se a gente cruzar todos esses sistemas, a gente tem algo que, como eu coloquei lá no vídeo dos avanços, nós não tínhamos antigamente. A política pública de assistência social, ela operava às cegas, ela não operava com base em dados, né? A gente não sabia quem eram as famílias, onde estavam essas famílias, como elas se distribuíam nos territórios e quais as vulnerabilidades e riscos que eram mais prevalentes vivenciados por essas famílias. Outra força que a gente identifica é a capilaridade nacional do SUAS. Claro, também como eu falei no vídeo dos desafios, uma coisa é capilaridade, é o SUAS ter chegado a todos os municípios do Brasil, especialmente a questão da proteção básica, né, dos CRAS. Outra coisa é acesso, né? Tanto acesso, então, o acesso aí vai estar nas fraquezas, né? Eu tenho capilaridade, mas eu não tenho acesso, né? Então, aqui é a capilaridade como uma força. O SUAS chegou, seja, né, principalmente na proteção básica, né? Ele chegou aos municípios brasileiros. Ele chega, né? Tem CRAS itinerante, tem CRAS que é barco, enfim, ele chega aos territórios longínquos também. Existe uma capilaridade. A questão é se esse acesso é universal ou não. E isso vai passar pelo número, pela quantidade de CRAS, pela questão da proteção especial, mas isso a gente vai falar aqui. Então, capilaridade em nível nacional existe. Há 20 anos atrás não existia, né? Isso, o Sistema Único de Assistência Social estava apenas engatinhando e começando, né, há 20 anos atrás, nascendo, então ele não tinha essa capilaridade. Consequência também da implantação do SUAS, existe uma capilaridade de conselhos municipais, porque para você ter o SUAS você tinha que ter o conselho, o plano e o fundo. Então o controle social sobre essa política, a existência de conselhos municipais de assistência social com representação do governo e da sociedade civil, paritário, ele existe, e deliberativo, né, ele existe. Há sujeitos coletivos importantes. Então nós temos aí gestores, né, o coletivo de gestores, então o COEGEMAS, que é o
os coletivos, o nacional, que é o CONGEMAS, nós temos coletivos de trabalhadores, os fóruns nacionais dos trabalhadores do SUAS, os fóruns estaduais, os fóruns municipais. Nós temos fóruns de usuários, né? Nem todos os municípios têm, mas nós temos uma quantidade significativa de fóruns, fórum nacional e nos âmbitos estaduais e municipais. Nós temos instâncias de pactuação, a Comissão Intergestores Bipartite, né, de estados e municípios, e a Comissão de Gestores Intergestores Tripartite, estados, municípios, União. Nós temos uma atualização constante e uma qualificação de documentos oficiais pelo MDS e pelo CNAS. Então, o MDS, por meio de trilhas metodológicas, como a gente vê, a trilha, né, da segurança alimentar ali, que saiu recentemente, a trilha das condicionalidades do Bolsa Família, mais um pouquinho, alguns anos atrás, cadernos de orientação técnica também sobre a questão do SUAS e as emergências. A gente teve uma produção muito grande nesse sentido depois da pandemia, da Covid, depois nas enchentes, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma produção ao longo do tempo que se mantém constante de trilhas metodológicas e cadernos de orientação técnica, principalmente os cadernos, né, pelo MDS, e de resoluções no CNAS. Então, por exemplo, a gente vai pensar ali nas resoluções das relações do SUAS e do Sistema de Justiça, na nota técnica do CNAS lá de 2016, também sobre SUAS e Sistema de Justiça, na resolução dos benefícios eventuais, essa mais recente, que ela está em consonância com a orientação técnica mais recente, que é a de 2018, do MDS. Então, nós temos aí, tanto do Ministério quanto do Controle Social em nível nacional, que é o CNAS, uma produção constante e qualificada para nortear os trabalhadores do ponto de vista técnico. Isso nós não tínhamos antigamente. Nós temos um cadastro único, que eu acho que ele é um ativo, e eu vou começar a bater nessa questão, eu quero dizer, repetir essa questão, porque eu acho que ele é uma força do SUAS que ele tem sido pouco aproveitada, tá? As pessoas não veem, a sociedade, quando eu digo, não veem que o cadastro único, que as transferências de renda, então Bolsa Família, eles são parte desse sistema que se chama SUAS. Né? E a gente tem como fomentar isso, a gente tem como lá no cadastro único fazer grupos de sala de espera, fazer ações, colocar o logo do SUAS nas ações, conectar. Eu acho que ainda não é conectado, essa é uma das fragilidades, mas nós temos aqui um ativo, uma força interna que sim, que tem capilaridade e que aí eu posso dizer que tem universalização, né? Porque ela chegou em todos os municípios ali, essa estrutura de dados do cadastro único. E nós temos também o BPC, que eu também acho que é um ativo, o benefício de prestação continuada, que tem sido pouco aproveitado para dar visibilidade ao SUAS. A gente vê as pessoas falando BPC-LOAS, e eu vejo muito, eu sei que é assim que a população se refere, é o BPC-LOAS, mas na prática é o BPC Lei Orgânica de Assistência Social. O nome do BPC não é LOAS, o BPC é o benefício de prestação continuada, a LOAS é a lei que o instituiu lá em 93. Então, eu acho que a gente tem que começar a dizer isso, o BPC SUAS. O BPC é o benefício, né, de proteção, de prestação continuada que está dentro ali da assistência social, do Sistema Único de Assistência Social, embora ele conte com o apoio operacional do INSS. O recurso é da política nacional, é da política de assistência social. Então, ele é um ativo que pode ser melhor aproveitado para dar visibilidade ao SUAS. É um ativo que nós temos. E nós temos também resultados positivos do programa Bolsa Família de acesso ao mercado de trabalho, de usuários do Bolsa Família, tendo tanto a questão do acesso ao mercado de trabalho, quanto a questão da segunda geração, né, da política estruturante de educação, que é associada, é uma das condicionalidades ali do Bolsa Família, que ele é um programa de transferência condicionada ao PTC, né, a gente vê essa segunda geração, às vezes a primeira também, acessando cursos, capacitações, mas essa segunda geração, às vezes, sendo o primeiro da família, né, que completou o ensino fundamental, o ensino médio, que chegou a um curso técnico, a um curso superior. Então, nós temos forças dentro desse sistema, são internas. E nós temos que usar essas forças como ativos para, digamos, para dar visibilidade à sociedade sobre esse sistema. Mas nós temos fraquezas, né, no SUAS aqui, as nossas fraquezas internas. E aí a gente tem que sim olhar para elas, listar elas aqui na matriz. Eu fiz a listagem disso
mais descritivamente lá nos vídeos, né, dos avanços e desafios, e agora eles estão aqui na nossa matriz SWOT para a gente usar uma ferramenta e conseguir traçar estratégias práticas, né? Então, fraquezas. A prevalência de práticas anacrônicas, né, do passado e assistencialistas coexistindo com as novas concepções. Então, a gente vê que essa transição de modelo da assistência social enquanto uma política de direitos e não uma política de favor, de doação, de caridade, de solidariedade da sociedade, mas uma política de Estado, um direito previsto na Constituição e na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, essa transição de modelo ainda está em curso. Tá? Tanto a gente vê práticas assistencialistas, a questão dos benefícios eventuais, por exemplo, que são um direito, ainda numa prática anacrônica. Por que eu digo anacrônica? Já existe Pix, já existe TED, já existe cartão, já existe vouchers, N formas que você pode fazer de prover esse benefício de eventual, mas a gente ainda utiliza a velha sacola de comida. É como se no benefício eventual funeral a gente desse o caixão para a pessoa. Exatamente isso. E porque, outra coisa, há uma confusão entre o benefício eventual de vulnerabilidade temporária, que é um apoio, um suporte quando a família necessita, que qualquer família pode necessitar, com uma confusão disso com alimento. O benefício eventual de vulnerabilidade temporária é em tese, a melhor expressão dele seria um dinheiro que você repassa para a pessoa quando ela está em vulnerabilidade causada por um evento temporário que pode comprometer a sua questão de alimentação, sim, mas pode ser usado também na questão de domicílio, por exemplo, deu uma enchente, a pessoa está ali numa calamidade, né? Estragou alguma coisa da casa, ou domicílio também, pensando, a pessoa está ali sofrendo uma ameaça e ela precisa mudar de domicílio, ela precisa ir para outra cidade, ela não tem dinheiro para passagem, ou ela tem, mas ela não tem como acessar esse recurso. Então, o benefício em provisão em pecúnia, em dinheiro. Eu fazer repetindo, esse benefício ter uma provisão numa sacola de alimento é como se ele tivesse também no velho kit com a banheirinha e os itens e no caixão, no caso, né, na urna funerária, falando de uma forma mais chique, digamos assim, mas como é anacrônico mesmo, vamos falar o caixão e a sacola de comida e o kit com a banheirinha e o shampoozinho. Então, assim, isso é anacrônico, isso é do passado. E vocês entendem? É muito diferente da gente ter o direito passa por eu reconhecer esse cidadão como um cidadão que tem escolhas, que sabe para que ele precisa daquele recurso, e eu não ter uma desconfiança originária desse cidadão. Entende? O que ele vai fazer com o recurso? Como é um direito, pensa, se fosse uma aposentadoria, por exemplo, ela é um direito regrado em lei. O que ele vai fazer com a aposentadoria? Né? O Bolsa Família também é um direito, mas existe isso. O que ele vai fazer com o Bolsa Família? A gente não vê com direitos assim como a aposentadoria e o BPC. O que ele vai fazer com o BPC? O que ele vai fazer com a aposentadoria? É direito dele. Agora, o benefício eventual e a transferência de renda, que é o Bolsa Família, a gente vê muito um questionamento. O que a pessoa faz com o recurso do Bolsa? O que a família faz com o recurso do Bolsa? Como se ela não soubesse, né, as suas próprias necessidades enquanto família, ela não soubesse avaliar. Assim como a questão do benefício de vulnerabilidade temporária, o benefício eventual. A gente tenta controlar isso transformando numa sacola, transformando numa banheirinha e não no dinheiro. Né? Então, e aquelas práticas assistencialistas que vêm junto. Então, não basta isso, eu vou fazer uma foto com quantas sacolas de cesta básica eu tenho no meu estoque. Eu vou fazer uma foto passando a sacolinha com o kit shampoozinho e a banheirinha. Vocês entendem? Isso não é direito. Eu não vejo a Secretaria de Saúde fazendo uma foto no estoque de medicamento, ou a Secretaria de Saúde dizendo, eu estou aqui te entregando uma sacola de medicamento aqui na farmácia básica do SUS, ou ela dizendo, a gente recebeu uma doação de tantos kits de medicamentos. Ou seja, medicamentos para hipertensão arterial. Quando eu recebo doação, vocês têm medicamento para hipertensão arterial. Não, o negócio é direito. É direito à atenção integral em saúde, tá?
Então, na assistência social, esse olhar, bom, é um direito da pessoa o acesso àquele medicamento, o secretário não precisa fazer foto entregando sacola e caixa de medicamento, isso é, ou entregando cadeira de roda, existe um programa do SUS para isso, né? Então, no nosso caso, a nossa transição de modelo ainda está em curso. E isso tem a ver com essa outra fraqueza, não profissionalização de gestores e gestoras. Por quê? Porque muitas vezes não é que esse gestor, essa gestora tenha que necessariamente ter trabalhado, ter experiência na assistência social, ou necessariamente ser uma das formações lá da Resolução 17, assistente social, psicólogo, sociólogo. Pode, mas vamos dizer que ele não seja um desses profissionais. Eu já tive uma gestora que era administradora de empresas. Mas ela era administradora de empresas e ela tinha experiência de administração e ela disse, eu preciso estar bem assessorada, porque a minha área não é o Sistema Único de Assistência Social, mas eu vou estar bem assessorada, vou montar uma equipe aqui com os servidores, né, que eu tenho para ser diretores, para ser assessores técnicos aqui, e eu vou muito mais do que montar essa equipe de quem, se eu não entendo, tudo bem, mas eu vou chamar quem entende e eu vou estar aberta. Vou estar aberta a aprender, vou ir nos eventos de gestores, vou ir no COEGEMAS, no CONGEMAS, vou ir nesses encontros, vou ir nos eventos do SUAS que acontecem, vou nas conferências, vou na municipal do meu município, logicamente, vou na estadual, vou na nacional e vou estar aberta. Isso é gestão. Essa gestora que era administradora de empresas, ela trabalhou muito tempo numa empresa muito famosa aqui de Caxias do Sul, que é uma multinacional de ônibus, tá? Que fabrica ônibus para todo mundo. E ela disse, eu não sei fabricar um ônibus, mas eu não sei as peculiaridades. Isso não quer dizer que eu não possa ser gestora de pessoas que trabalham com a fabricação de ônibus, mas eu tenho que estar assessorada porque eu tenho que entender de gestão, mas eu também tenho que estar assessorada por pessoas que entendem as peculiaridades da fabricação de ônibus que interferem na gestão. Então, a gente não vê isso. A gente vê muitas vezes gestores só por uma questão política, com não profissionalização, como a gente já vê na educação, na saúde, em outras políticas que geralmente são gestores com experiência nessa área. Finanças, por exemplo, Secretaria de Gestão e Finanças, né? Aquela outra fragilidade, fraqueza, insuficiência de cobertura da rede de proteção básica e especial de média complexidade. É aquilo que nós falávamos. Eu tenho como força uma capilaridade em nível nacional, mas eu não me sinto à vontade de dizer, eu tenho uma cobertura, nem de CRAS. Por quê? Porque eu tenho CRAS nos municípios, todos os municípios, sim, mas a quantidade de CRAS é insuficiente para a demanda. E muito menos da média complexidade, porque a gente ainda funciona um pouco nessa questão, que era a realidade de 2004, quando foi escrita a PNAS, de que esses municípios de pequeno porte, têm uma maior coesão social, então eles teriam que ter um CREAS regional, ou eles demandariam apenas uma rede de básica. Hoje eu sempre me inclino a cada município ter a sua redinha. Tá? E nós vamos falar mais sobre isso em vídeos futuros, mas essa insuficiência de cobertura é uma fragilidade. Outra fragilidade, fraqueza, né? Aqui na SWOT é fraqueza a palavra. Alta complexidade focada no modelo institucional. Eu vejo isso tanto na questão da criança e adolescente, quanto a longa permanência, né, das pessoas idosas, uma permanência às vezes realmente, né, como o pessoal diz, entrou na ILPI e vai sair quando morrer. Claro, eu sempre ressalvo, não dá para generalizar. A gente tem ILPIs maravilhosas que fazem um contato dessa pessoa idosa com a sociedade, respeitando ali com a comunidade do entorno, que fomentam a manutenção de vínculo familiar, sabe, que fazem ações e que não é o fim da linha, digamos assim, mas a gente também precisa de outros modelos que venham que a gente não tenha só a instituição de longa permanência, só a ILPI. A ILPI vai continuar existindo, mas eu imagino que muitas das pessoas que estão hoje nas ILPIs poderiam se beneficiar de outros modelos não tão institucionalizados de cuidado. Falta de RH suficiente em todos os níveis de complexidade, uma fragilidade na básica, na média, na alta. Falta de recursos, então, financeiros, né? Ou a não priorização de investimentos em nível local, por exemplo, eu tenho lá
a disputa, né, aquela mesa de negociação que ocorre na prefeitura ou no estado ou na União, e aí eu tenho que, bom, a política de assistência social nem sempre é prioridade. Muitas vezes, como eu digo, ela está lá na rabeira. Ela não está nem no discurso dos políticos, né? Os políticos vão fazer o discurso lá da sua campanha e vão falar da saúde, da educação, da segurança pública. Mas eles não vão falar de uma política essencial que atravessa as três, que é a assistência social. Então, muitas vezes, essa não visibilidade que eu falava para vocês, ela impacta aqui. Na não priorização de recursos, às vezes, nem é dizer no nível federal, no nível estadual, mas nem na prefeitura, às vezes, essa pasta, essa política é priorizada. Falta de capacitação de conselheiros e conselheiras municipais de assistência social, justamente porque quando eu tenho um conselho, eu tenho como força a capilaridade dos conselhos em todo o Brasil. Mas eu tenho como fraqueza que nem sempre esses conselheiros, ou todos eles, ou enfim, a grande parte deles, está capacitado e informado para defender justamente essa priorização de recursos aqui. Assim como defender o que é estruturante da política. Então, a gente tem que fortalecer o papel de controle social, inclusive nessa luta por um uso racional de recursos. Tá? Por um uso que venha a ser uma resposta às necessidades sociais locais. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda de CRAS, se eu tenho um número muito reduzido de CRAS, mas eu tenho lá alguma outra coisa que surge, bom, qual é a minha prioridade? A minha prioridade tem que ser o estruturante. Tem que ser os CRAS, vocês percebem? Então, esse uso racional, ele passa por um controle social, que também é uma participação cidadã da população, dos conselheiros que representam a população, a sociedade civil, e de todos os conselheiros por uma capacitação, para que eles consigam, e por uma educação permanente, por um estar por dentro, né? Se eu quero participar, essa participação tem que ser qualificada. Eu não tenho que estar ali para pensar só em partilha, às vezes, de recurso, né? É importante o fundo, a gestão do fundo, mas eu tenho que estar ali para fortalecer a política. E isso eu faço estando informado, eu faço sendo capacitado. Isso é uma participação cidadã. A outra fragilidade, outra fraqueza, as decisões locais tomadas sem levar em conta os dados de vigilância, quando disponíveis. E aí eu digo, temos uma força, esses dados são disponíveis. Mas o meu município não tem dinheiro para comprar um sistema. Mas ele pode fazer uma planilha de Excel, mandar um e-mail para todas os serviços, cada serviço pode ter a sua planilha de Excel, quantas famílias no PAEF, quantas no PAEF, quais os motivos que elas ingressaram no PAEF, quais as vulnerabilidades que ingressaram no PAEF, lá no CRAS, no caso do acolhimento, quais os motivos de acolhimento, alimentar essa planilha todo mês e a vigilância socioassistencial, juntar esses dados e conseguir dizer, nesse município, lá no CREAS, o principal público que sofre situações de risco e violações de direitos é, sei lá, criança e adolescente. Em segundo lugar é mulher. As violações de direitos e riscos sociais mais frequentes são tais. Ou lá no CRAS, as vulnerabilidades mais frequentes são tais. Lá no abrigo, o motivo principal de acolhimento é esse. A faixa etária principal de acolhimento é essa. Isso com uma planilha de Excel a gente faz. E com uma centralização dessas planilhas e uma tomada de decisão com base nessas planilhas, além de todas aquelas ferramentas que também são ativos aqui, que eu vou cruzar com isso, cadastro único, RI social, RMA, enfim. Só que muitas vezes as decisões locais não são tomadas levando em conta esses dados por questão de interferências políticas que vão pautar as decisões. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu tenho lá a região oeste da cidade, que nessa região oeste eu vejo que eu tenho uma demanda de ampliar um CRAS e ampliar serviços de convivências para pessoas idosas. Mas vamos dizer que eu tenho um vereador, falando bem no português, né? Eu tenho lá um vereador que ele é da região sudeste. E esse vereador da região sudeste, ele prometeu para a comunidade dele que o CRAS novo ia sair na sudeste. A quantidade de famílias referenciadas da outra região da oeste é muito maior, vamos dizer, né? A quantidade de pessoas esperando serviços de convivência na oeste é muito maior, mas esse vereador, ele tem uma influência, ele é do partido do prefeito, no futuro ele quer ser deputado ou prefeito ou sei lá, e enfim, eles abrem
esse CRAS ou esses serviços de convivência na região sudeste mesmo. E aí o vereador vai lá, junto com o prefeito, que é do mesmo partido, faz a inauguração, faz a foto, e aquele povo lá da região oeste que estava esperando fica a ver navios. Não que a região sudeste não fosse importante, talvez ela também seja, mas quando eu tenho que tomar uma decisão racional, uso racional dos recursos, aí eu preciso olhar para o que está, vocês percebem? Para o que está sendo o prioritário naquele momento. Gestão também é fazer escolhas. Aliás, uma das coisas mais frequentes na gestão é fazer escolhas. Tá? E aí a importância do controle social e do próprio gestor da pasta chegar e dizer: olha, vereador, eu reconheço a importância da região sudeste para o município, mas na última assembleia, não, na última sessão pública que a gente fez lá na Câmara de Vereadores, que junto com o CMAS, que a gente apresentou numa sessão extraordinária o diagnóstico socioterritorial, vocês vão lembrar que os nossos dados, eles falam que a nossa prioridade nesse momento é a região oeste. Quem sabe vamos colocar a região sudeste, então, na ordem de prioridade que ela tem, né? Então, vamos primeiro para a sudeste, depois temos a sul, com tantas 1.000 famílias referenciadas, depois aí vai chegar a vez da sudeste. Então, a importância de contar com vocês para captar recursos, né? Para que a gente consiga atender não somente a região prioritária, mas todas. Mas vamos começar pela prioritária, que é o que os meus dados me dizem. Vocês entendem? Isso também é gestão. Gestão é fazer escolhas e acionar o controle social e acionar o legislativo. Então, se eu tenho um controle social forte, ele vai fazer uma audiência pública uma vez por ano, que seja, 2, apresentando os gargalos do município, apresentando o diagnóstico socioterritorial, o CMAS lá na Câmara para todos os vereadores, junto com o secretário ou secretária da pasta, né, a presidente do CMAS, vocês percebem? Então eu vou criando na cidade um conhecimento público de que a região prioritária é a oeste. Começa a ficar difícil para esse vereador que quer os votos, que a sua base eleitoral é da sudeste, sustentar isso perante a população. Começa a ficar feio. Então, a nossa importância também aí, né? E hoje acontece isso. As decisões, muitas vezes, não é generalizado, mas a gente sabe que em muitos municípios vai ser a interferência política que vai pautar a decisão e não a vigilância socioassistencial, não os dados. E aí entra essa questão da pouca articulação com o legislativo. Às vezes, eu não posso também dizer que a culpa é só do legislativo, a culpa é nossa também. Porque se o controle social do município não faz essa audiência pública, se o secretário ou secretária de assistência social não vai lá, não apresenta dados, não divulga esses dados, não coloca lá no Instagram as suas demandas reprimidas também, não faz vídeos, não ocupa as plataformas, não faz um boletim da vigilância socioassistencial, não divulga um boletim, não coloca esses dados no site do município, é dar visibilidade, né? Então, aí, o que acontece? Como é que eu vou articular com o legislativo, né? Quando eu dou visibilidade, quando o controle social se comunica com o legislativo e mostra esses dados e diz, a população do município inteiro paga impostos, todo mundo paga impostos, todo mundo tem direito sim, mas existe uma coisa que se chama equidade, priorização, uso racional de recursos, né? Então eu vou ter que priorizar o setor, o local do município que está mais frágil e o tipo de serviço que é mais necessário, conforme os meus dados me dizem. Outra fragilidade, outra fraqueza. Políticas segregadoras também, isso na verdade entra aqui, práticas anacrônicas. Então, né, políticas segregadoras para pessoas em situação de rua, é mais um exemplo das práticas anacrônicas aqui junto com a questão da cesta básica que eu citei. Necessidade de capacitação, né, seria falta de capacitação e aperfeiçoamento dos SCFV, do Serviço de Convivência, diante de necessidades de saúde e de inclusão de pessoas com deficiência. Então, uma queixa muito grande que eu escutava, ainda escuto, mas quando eu estava principalmente na direção da vigilância socioassistencial, é uma sensação de uma falta de capacitação ou de uma necessidade de maior capacitação para lidar com crianças e adolescentes com deficiência, né, que sim, devem ser inseridos no SCFV. Não existe SCFV específico para pessoas com deficiência. Isso contraria a questão da inclusão. Eu sei que alguns municípios fazem. Cai aqui de novo,
práticas anacrônicas, anos 60, modelo da integração e não da inclusão, aqui o SCFV tem que incluir essa criança ou adolescente que tem uma deficiência ou uma necessidade de saúde, aí a gente vai pensar autismo, N questões neurológicas, né, neurodivergentes, como se diz, e a inclusão ou necessidades físicas, sensoriais. Ah, mas o meu SCFV enfrenta barreiras. Bom, vamos mapear essas barreiras, vamos descobrir o que está impactando para que a gente consiga, né, resolver isso. E isso passa por capacitação, educação permanente e, sim, desenho de planos de ação, desenho do que a gente pode fazer para qualificar isso aqui. Então, de certa forma, isso cai na prática anacrônica também, aquela do exemplo que eu dei de serviços para crianças e adolescentes com deficiência somente exclusivos, né, para PCD. É uma prática anacrônica. Mas essa prática anacrônica, os municípios que fazem, muitas vezes eles fazem como uma defesa, porque eles se sentem não preparados para incluir, ou eles conseguem incluir algumas situações, outras não, mas que se eles tivessem uma educação permanente, né, e mais capacitação específica para isso, eles conseguiriam efetivar essa inclusão, né, uma conversa, uma aproximação com a educação também, que hoje tem essa inclusão, tem os monitores, tem ali outras, né, ferramentas sobre como lidar. Então, eu acho que aqui a gente tem uma fraqueza, mas que perfeitamente a gente pode tratar com isso, trabalhar isso, sanar essa fraqueza, e talvez a nossa força seja a quantidade de maravilhosas produções técnicas que o MDS tem. Daqui a pouco aqui nós temos um indicativo de uma orientação técnica, algo que passe por aqui, tá? Aproveitar essa expertise, então, do MDS e essas maravilhosas orientações técnicas que a gente tem e produzir uma nesse sentido aqui. Fragilidades de estrutura física e de RH na operacionalização do cadastro único descentralizado. Eu acho que tem gente que vai me atirar um sapato, que deve pensar que vou atirar um sapato nessa aí quando que eu falo do cadastro único como um ativo, uma forma de dar visibilidade, da importância do cadastro único, porque eu sei também que muitos CRAs tiveram a descentralização do cadastro, mas sem a estrutura física necessária. Então, muitas vezes, o atendimento, o cadastramento, as entrevistas, os entrevistadores ficam na recepção, né? Existe um problema tanto logístico quanto de sigilo, de privacidade, as pessoas passando ali, né? Quanto a questão de falta de RH. Nós tem um documento que ele fala que o cadastro único tem que ter um RH exclusivo. E aí a gente vê muitos municípios que o RH do PAIF acaba sendo utilizado na operacionalização do cadastro único, ou o cadastro único tem o seu RH exclusivo, mas é um educador social, um entrevistador, uma pessoa, e essa pessoa está sempre sobrecarregada, e o PAIF acaba tendo que, né, ajudar ali, dar conta, enfim, fragilizando o PAIF. Então, o cadastro único é um ativo, isso é uma força, mas aqui a gente tem a fragilidade, a falta da estrutura física, né, e de RH para operacionalizar com qualidade, né, para os trabalhadores, para a população, o cadastro único. E a falta de uma política de comunicação que converse com a população. Aí entra de novo nesses dois que eu coloquei, o BPC e o cadastro único como formas de dar visibilidade, assim como os resultados positivos do Bolsa Família, que também entra aqui no cadastro único como forma de dar visibilidade ao SUAS. Né? Então, eu tenho que, já que a gente não tem uma política de comunicação que chegou na população como o SUS chegou. Né? Eu gosto de dizer, o SUS já está na boca do povo. O SUAS não está na boca do povo. Então, nos falta uma política de comunicação que converse com a população, que diga o que é SUAS, o que é CRAS, e isso eu tenho, né, e eu aproveitar essa capilaridade, né, do cadastro único, do BPC, justamente não é à toa que as famílias da transferência de renda no cadastro único, as do Bolsa Família, e do benefício continuado, o BPC, são prioritárias para acompanhamento no CRAS. Então, tanto o CRAS tem que começar a mostrar o benefício continuado e as transferências de renda como parte desse sistema, como parte da política de assistência social e do SUAS, como o cadastro único tem que ir lá também fazer ações de conectar, né? Eu vou lá fazer uma ação, eu vou fazer uma fala, eu vou falar de SUAS, né? Eu vou lá no BPC, eu vou falar de SUAS, né? Então é aquilo que eu disse, a gente tem que superar essa coisa do BPC LOAS, tem que começar a falar BPC SUAS, porque ele é nosso, o dinheiro é nosso. O que o INSS faz é nos auxiliar com toda a expertise que eles têm e com a estrutura de operacionalização.
mas o acompanhamento das famílias, ele é nosso e o recurso que paga é nosso e ele está na LOAS, ele não está na lei da Previdência, então ele é nosso. Fechou aqui forças e fraquezas, ambiente interno. Ambiente externo. Bom, no ambiente externo é aquilo que a gente não controla. Mesma coisa, fatores positivos, fatores negativos. Os fatores positivos do ambiente externo são as oportunidades. Então, são as oportunidades que eu vejo no ambiente, mas que eu não tenho controle. Eu posso aproveitar elas, mas eu não tenho controle sobre elas, porque elas não são internas às suas. Então, por exemplo, que oportunidade a gente vê, e vejam que essa aqui, ela está ao mesmo tempo na oportunidade quanto nas ameaças. Né? Que oportunidade vem do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais, ou seja, do Poder Legislativo? As emendas parlamentares. Elas são uma oportunidade se a gente, vocês sabem, eu já falei em vários momentos, que eu acho emenda uma coisa anticivilizatória do ponto de vista do repasse do recurso público e totalmente alheia à racionalidade no uso dos recursos. Tá? Acho que, porque é uma partilha feita com base no legislativo e não com base na vigilância socioassistencial que é do executivo. É uma fatia de execução de serviço que está num poder que tem que legislar, escrever boas leis e melhorar as leis que temos e que deveria se ocupar nisso. Mas, né, quer se ocupar executando, certo? E sem ter as ferramentas para executar e sem ser a sua função dentro da estrutura tripartite do poder, executivo, legislativo e judiciário, tá? Mas, enfim, elas existem. E pensando que elas existem no ambiente externo, tá? Eu não tenho controle sobre isso. Vejam, isso é a característica do ambiente externo. Eu posso achar o que for sobre as medidas, Eu posso achar o que for sobre as emendas parlamentares. Eu posso achar ela péssima, eu posso colocar ela como uma coisa também anacrônica, enfim, né, como uma coisa que não é ilegal, mas que tem ali um certo quê de imoral, mas ela pertence ao ambiente externo. Eu não tenho ingerência, eu não tenho controle. Então eu posso aproveitar ela como uma oportunidade, nesse caso aqui, ou como uma ameaça, a depender de como eu uso as minhas forças e fraquezas. Isso é uma análise, percebe? A análise não é só listar. Listar até é uma análise descritiva, né? Vamos dizer, mas assim, chega um ponto que eu tenho que parar de listar e eu tenho que cruzar tudo com tudo. Tá? É isso que os softwares de cálculo, de estatística, esses Power BI, eles fazem. O SPSS, que é o Social Package for Social Sciences, que é um pacote estatístico para ciências sociais, com a qual a gente trabalha na psicologia para fazer estatística inferencial, eles fazem isso, eles cruzam tudo com tudo. Então eu cruzo ameaça com oportunidade, eu cruzo ameaça com força que é interna, cruza tudo com tudo e aí tu consegue traçar um plano de ação. Então, voltando aqui, Congresso Nacional e Assembleias. Então, o Legislativo, se eu ver como oportunidade as emendas parlamentares que estão nesse ambiente externo, que eu não tenho controle, como seria vê-las como oportunidades? Se a gente utilizar ela em conformidade com os dados da vigilância, para de fato fazer o que diz lá no Manual das Emendas do Congresso Nacional. Quando a gente recebe uma emenda, a gente coloca ela vem com a função 219G, que se chama estruturação da rede do SUAS. Função 219G. O que é estruturar a rede do SUAS? Se a gente for aqui na semântica, é abrir serviço estruturante. É CRAS, é CREAS, é serviço tipificado, como é obrigatório nas emendas, mas é serviço estruturante. Por exemplo, as GND4, que são as emendas de capital, um exemplo de como fazer isso como uma oportunidade, podem ser usadas para construir, porque elas possibilitam, sim, tem até a planta oficial lá, né, o projeto, construir novos CRAS e CREAS. Tá? Então, eu estou estruturando, de fato, a minha rede. Ou eu estou reformando um CRAS, um CREAS, uma unidade estatal estruturante. Por isso que eu não posso usar para reformas em OSCs, tá? Porque é para estruturação da rede. Então, é para o que é estruturante, o que é a unidade estatal. Outra questão, assim, outra oportunidade no ambiente externo. Por que ela é externa? Tem o CNAS também, que é interno, né, assistência social, mas tem o CONANDA junto, né? Então, o lançamento do novo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, 2025-2035, né?
Esse novo plano, eu estava colocando aqui como uma das fraquezas, a alta complexidade focada no modelo institucional. Ó. Olha que interessante. O novo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária me traz ideias, é como que se ele arejasse, né, as ideias para que a gente consiga trazer aqui, né, novas formas, né, superar essa questão da priorização ou da prevalência enorme da institucionalização. Poderia até, coloquei aqui, né, fora de ordem, mas a gente poderia puxar para cá também essa outra iniciativa que também ela é um pouco interna do MDS, mas ela é externa porque é junto com o Ministério das Mulheres, a Política Nacional de Cuidados de 2024. Isso também vai cruzar com essa nossa fraqueza aqui. É uma oportunidade, que é externa, de sanar uma fraqueza que é interna, esse modelo institucional, pensar novas formas de cuidar, e temos aí para isso também o novo Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária, que cruza com a política aí de cuidado. Então, são oportunidades externas que temos de arejar, de repensar as iniciativas que já temos, tá? Outra oportunidade externa veio lá do CISAM, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente teve a reativação da CAISAN Nacional, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e a reabertura do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 2023. Isso aqui pode ser uma oportunidade, aliás, e junto com, né, isso aqui também é externo, é da ONU, né, a saída do Brasil do mapa da fome, da ONU no sentido que o mapa da fome é, né, é a ONU que mapeia, né, os países, coloca lá os critérios dos países inseridos no mapa da fome, e por uma série de iniciativas que passam por segurança alimentar, que não são só da assistência social, mas uma série de políticas e também a questão da segurança alimentar, o plano Brasil Sem Fome, o Brasil saiu do mapa da fome. Né? O mapa da fome, eu coloquei aqui externo porque ele é da ONU, tá? Embora os esforços para sair sejam, logicamente, de cada país. Mas, enfim, não é só SUAS que resolve isso. O SUAS, não, né, ele é mais uma das políticas estruturantes, né? Por exemplo, a própria questão da transferência de renda. Né? Se a gente vai olhar aqui, a transferência de renda, o Bolsa Família, o BPC, todas essas ações, elas impactam na saída do mapa da fome. Né? Mas elas não, sozinhas, elas não resolvem. Então, é uma oportunidade externa que a gente tem para mostrar como é importante tu ter, para além da assistência social, ações, de fato, que fortaleçam esse sistema aqui, o CISAM, nos municípios. Hoje, em torno de 40% dos municípios aderiram ao CISAM. Então, são menos da metade. É mais do que em anos anteriores, mas aqui nós não temos nem a capilaridade do acesso ao CISAM, e muito menos a universalização. Mas são oportunidades. Eu vejo aqui a reativação desses órgãos, a visibilidade pela questão da saída do Brasil do mapa da fome, como algo que pode sensibilizar o ambiente político, e se nós tivermos um bom controle social, cruzarmos essa força, né, um bom controle social, nós já temos, né, trabalhadores e trabalhadoras muito comprometidos com a política pública. Se nós tivermos essas forças, nós conseguimos aproveitar essas oportunidades e organizar isso no município. Aqui eu já coloquei da Política Nacional de Cuidados, e no MDH, no Ministério dos Direitos Humanos, nós tivemos também ali algumas oportunidades, que são o Plano Ruas Visíveis e o novo Plano Viver Sem Limites, né, ambos de 2023. Então aqui a gente também tem uma arejada que pode nos ajudar a pensar as políticas locais na atenção às pessoas em situação de rua e às pessoas com deficiências, enfim. Esse aqui, o novo Viver Sem Limites, também acaba contribuindo com essa questão que eu falava da capacitação, né, de uma das fraquezas, das fragilidades, essa percepção de não se sentir capacitado no serviço de convivência, para incluir, percebe? Então nós vamos tendo isso também como uma forma de capacitar esse novo plano, que ele é do MDH, e o Ministério de Direitos Humanos perpassa, então, né, as ações são transversais, elas perpassam todas as políticas. Então veja aqui oportunidades. E para fechar, ameaças no ambiente externo. Então, aqui novamente temos o Poder Legislativo, né, o Congresso Nacional e as assembleias, né, legislativas estaduais. Então, a partilha via emendas não pautadas em dados. Quando elas não são pautadas em dados, elas ou de boa fé são pautadas no achismo, ou de má fé são pautadas na politicagem. Se eu não pautar nos dados, ou eu vou usar uma grande quantidade de recursos
de uma forma ingênua, e ele vai acabar sendo gasto de uma forma que não traga impacto de fato, que não seja nem efetivo, nem eficiente, não tenha impacto, mas se eu utilizar querendo ter visibilidade, bom, aí eu estou usando na politicagem e não no interesse da população, e muito menos ainda esse dinheiro é usado de forma racional. E não que às vezes não precise, mas eu posso, por exemplo, ter numa cidade 2 hospitais, vou usar um exemplo da saúde, tá? Porque eu já vi, isso é um exemplo real, 2 hospitais que atendem SUS, que são igualmente importantes para aquela cidade, mas um dos hospitais, a direção desse hospital não é do mesmo partido do deputado. E aí um dos hospitais ganha todas as emendas e o outro não ganha nada. E os dois atendem a população. Isto é uma partilha de recursos na má-fé, focada na politicagem. Assim como eu posso ter na boa-fé, né, focada no achismo. Vai lá, uma OSC, por exemplo, que solicita um recurso para um município, para um deputado, e vem aquele recurso, só que aquele recurso, sei lá, beneficia 20 pessoas, por exemplo, e o mesmo recurso podia ser usado em um outro serviço que seja de OSC, que seja estatal, independente, tá? Estou dando os exemplos, são exemplos, que beneficiaria, sei lá, 1.000 pessoas, tá? Eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi serviço que atende 50 pessoas receber 3 milhões. Com 3 milhões tu constrói um CRAS. Na verdade, acho que quase 2 pela tabela lá do Guia das Emendas Parlamentares. Tá? Um CRAS e meio, com certeza, tu constrói. Então, tu impacta, vamos dizer, um para 5.000 famílias, outro para 2.500, tu impacta 7.000 famílias. Mas tu utilizou ali para 50 pessoas. Tá? Então, não foi na má-fé, não foi na politicagem, foi no achismo. Tá? E é assim que o dinheiro público vai embora via torneira. Tá? É como uma torneira que nem pinga, que escoa, que escorre. Então, isso aqui é uma ameaça. O uso do dinheiro das emendas sem dados de vigilância é uma ameaça. Como fazer frente a essa ameaça mesmo? Resolvendo essa fraqueza aqui, ó, de um conselho, de um controle social que não é capacitado, ou não é articulado, ou não é forte, ou não é vigilante para isso, né? Não tem o seu papel ativo, e no nível local não se articula com o legislativo local, porque o legislativo local, os vereadores, se comunicam muito com o legislativo nacional. E essa articulação é importante. Então, eu preciso que os meus vereadores em nível local entendam para que o dinheiro, qual o gargalo do município, qual a prioridade, e lutem, né? E que fique feio para eles não lutar pelos recursos para quem mais precisa naquele município, quem mais precisa, os serviços estruturantes daquele município. Não que não vai receber nada aquele serviço que atende os 50, mas ele não pode receber 3 milhões, enquanto 3 milhões poderiam impactar 7.500 famílias, nem é indivíduos. Pensando em um CRAS e meio aí. Executivo estadual. Bom, o executivo estadual. No executivo estadual, eu colocaria a falta de recursos, então tem muitos estados que falta mesmo o recurso, a insuficiência do repasse, às vezes repassa muito pouco, mas a que eu acho que é uma ameaça e que é muito ruim é quando os estados criam novos programas estaduais que competem com os serviços. Programa é temporário, serviço é estruturante, serviço é tipificado. Então lá o estado cria um programa, que é um programa de governo, já tem pouco recurso, coloca os poucos recursos que tem neste programa e aí deixa de atender serviços estruturantes, né? Então, assim, a gente tem visto isso muito, e isso é aquela velha questão política. Eu não tenho que entender serviço estruturante no SUAS como uma questão de governo. Eu tenho que entender serviço estruturante como uma questão de Estado. E aí eu tenho que fortalecer aquilo que já tem. Já tem o SUS, vamos fortalecer o SUS. Já tem o SUAS, vamos fortalecer o SUAS. Não vamos criar coisas. E muitas vezes essas coisas criadas, tá? Já vi isso também em vários locais que eu fui. Essas coisas criadas são taxadas, chamadas de inovação, por desconhecimento. Quando você vai ver, era o que era feito nos anos 90, era o que era feito nos anos 70 e não surtia efeito lá. Então, ainda mais com a atualidade, toda a mudança contextual que a gente teve, né? Então, o estruturante fica em segundo plano em prol de programas que vão pipocando e que vão durar aquela gestão estadual, e o dinheiro escoou como uma torneira. É mais uma vez uma ameaça externa, tá?
Outra ameaça aqui no Executivo Estadual, dificuldades dos estados com suporte técnico e cofinanciamento, que são as competências fundamentais no Pacto Federativo. Quando a gente olha a NOB, a gente vai ver que as principais competências dos estados, tem outras também, mas é o suporte técnico, é o assessoramento técnico aos municípios, e aí a gente vê aqui os municípios todos querendo capacitação e aperfeiçoamento do SCFV, por exemplo, nessa questão das PCD, tá? Da inclusão e tal. É um exemplo de áreas que precisa de capacitação, que pelo menos chega muito para mim. Vamos dizer, o Estado, o seu Estado, né? O seu Estado ele tem dado suporte técnico para atuar com isso, a proteção básica do seu Estado. Isso também é uma ameaça que ela se junta com essa fragilidade aqui, e aí a gente tem essa percepção, esse desejo de muitos lugares que eu fui de criar serviço, então vamos criar um serviço só para PCD, vamos voltar lá para os anos 60, porque eu não sei trabalhar com isso, eu não me sinto à vontade, as crianças têm crises, eu não tenho capacitação, mas então vamos inserir isso no plano de capacitação do nosso município, vamos pedir suporte técnico para o Estado, porque é função dele, porque aqui também tem uma fragilidade. Vamos aproveitar isso, essas normativas que estão saindo, Plano Viver Sem Limites, aliás, aqui como uma força, vamos aproveitar essa expertise do MDS, capacita suas, incluir esse tema, percebe? Para nós não cairmos, dizer, sim, não me sinto à vontade, então tá, vamos repetir o modelo dos anos 60. Então, não, vamos avançar, né? Então, aqui é uma ameaça que, se ela se junta com as fragilidades, já está feito a volta de volta para o futuro, para os anos 60. Já está feito lá o filme do Michael J. Fox e do cientista maluco, e a gente pega o veículo aquele e vai para os anos 60 e reproduz o que era feito nos anos 60, quando não tinha nem SUS e nem SUAS. Não, né? Aqui eu coloquei separado porque também são ameaças externas, mas são mais amplas. A gente já não tem tanto controle aqui, mas quando a gente junta com as forças, por exemplo, vamos dizer que o meu município tem uma força de ser bem articulado com o legislativo, né? Ele é bem aqui uma força, ele é bem... o controle social é bem forte, bom, a gente pode fazer frente a essas ameaças. Agora, essas aqui é mais complicado, fazer frente de forma tão direta, porque elas são conjunturais mais amplas. Por exemplo, o aumento da frequência de eventos climáticos. Que a gente tem visto o aumento da frequência desses eventos, eles já existiam, já eram graves, mas eles são mais comuns, mais frequentes, e aí é mais seguido a decretação de estados de emergência e calamidade. Isso impacta. Temos uma força para fazer frente, que são as produções recentes de orientações técnicas, que eu falei aqui, do MDS, SUAS com emergências, FOR-SUAS, planos de contingência, defesa civil, tudo isso. Mas temos também que fortalecer a questão dos planos da defesa civil local, dos planos de contingência local. Então, isso é um fator mais amplo que impacta também em recursos, muitas vezes que tu não esperava, e vem uma situação, e você tem ali um impacto muito grande em termos de recurso. Outro fator conjuntural mais amplo, os baixos salários no mercado de trabalho, gerando insuficiência de renda para as famílias. Eu vejo muita gente dizer assim, mas as famílias ficam no bolsa, senso comum, tá? E não vão para o mercado de trabalho. Aí você vai olhar com o grau de escolaridade daquela pessoa, o mercado de trabalho oferece para ela um salário baixíssimo, que se ela tem filhos, não tem um contraturno, não tem um contraturno, não tem uma escola de turno integral, o que ela vai gastar custeando isso para os filhos vai superar, e mais em transporte para os filhos, em alguém para fazer a comida para os filhos, vai superar o salário que ela recebe no mercado de trabalho. Então é uma questão matemática, puramente de conta, e nem é de conta difícil, é de mais e menos. Então isso aqui é um fator conjuntural mais amplo, que dificulta os baixos salários no mercado de trabalho. A falta de espaços de cuidado para crianças, adolescentes e pessoas idosas, dificultando o acesso ao mercado de trabalho por parte dos seus cuidadores e cuidadoras, que em geral são mulheres, né? Mas, como mostram os dados, em geral mulheres negras, em situação de vulnerabilidade. Então aqui tem todo esse cruzamento interseccional para crianças e adolescentes, ela é um fator negativo, uma ameaça que, com a política nacional de cuidados, ela é uma oportunidade para fazer frente a essa ameaça. Ainda não superada, que a gente vê que tem diminuído, tem se moderado, mas eu ainda recebo muita mensagem da interferência de órgãos de defesa de direitos, quando ela é indevida. A gente sabe que os órgãos de defesa de direitos fazem parte do nosso grande sistema de garantia de direitos, e eles são
fundamentais. Então, tem muitas coisas que é fundamental o Ministério Público atuar. É fundamental, o Ministério Público é o guardião da lei, especialmente quantas coisas a gente consegue, às vezes, nos municípios, porque o Ministério Público foi lá e disse, olha, esse município tem que abrir mais um CREAS, não dá mais. Esse município aqui tem que abrir mais CRAS, não dá mais. Esse município aqui, olha só, tem que melhorar essas ILPIs. Assim como ações assim, chamar a família lá, fazer um acordo com essa família, fazer um acordo extrajudicial, né? Olha, nós não vamos judicializar, mas você tem a pessoa idosa, mal cuidada, papapá, papel do Ministério Público. Então, eles são fundamentais. Exemplo que eu dei o Ministério Público, mas todos eles, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Polícia, né, delegacias, Polícia Científica, Institutos de Perícia, todos eles, né? Eles são órgãos fundamentais de defesa de direitos, mas quando eu digo aqui a ameaça externa, é quando é por demanda indevida. É quando eu sou, por exemplo, solicitada a acompanhar um despejo ou a fazer um despejo. Quando eu sou solicitada a fazer uma perícia, porque esse órgão aqui, eles não escrevem perícia, eles colocam outro nome. Um pedido de estudo social, um pedido de informações, mas eles querem que você conclua se teve abuso ou não, que você conclua se tem que destituir essa família ou não, né? Se tem que, vamos dizer, fazer a incapacidade civil, né, dessa pessoa idosa ou não. Bom, você não tem uma bateria neuropsicológica para dizer isso. Então, uma interdição civil de idosos. Então, quando vem uma demanda indevida, aí sim nós temos uma ameaça externa, que a gente tem também oportunidades, no caso do SUAS, nem oportunidades internas, no caso, forças, né, do SUAS, do MDS, que é justamente as normativas que foram feitas e que sim, embora num longo prazo, à medida que isso vai se capilarizando, que as pessoas vão se apropriando dessas normativas, elas vão conseguindo, por meio dessas forças internas ao SUAS, então as suas normativas, o seu arcabouço, as resoluções do CNAS, as notas técnicas, os cadernos, elas vão sendo capilarizadas, sendo replicadas e gradativamente essa força vai fazendo uma frente a essa ameaça, que ainda é percebida sim e é como muito, muito assustadora, mas ela vai fazendo frentes. Né? A gente vai conseguindo avançar nesse ponto. Então, isso aqui é análise SWOT. E aquilo que eu disse para vocês, eu não peguei tudo, tá? Eu peguei o que eu consegui me lembrar ali, e o mais importante não é só listar forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. O mais importante é cruzar tudo com tudo. Que forças me ajudam a lidar com as ameaças, que forças me potencializam para eu aproveitar as oportunidades. O pior cenário são as fraquezas se juntarem com as ameaças, porque aí quando, entende? Eu potencializo aquilo que já vem externo e que eu não posso controlar, e eu tenho uma fraqueza aqui que faz com que essa ameaça realmente me atinja com tudo. Então, a partir dessa análise, que até aqui foi muito breve, claro, nós conseguimos ter um retrato de fatores internos e externos que influenciam os resultados da política. O seu município pode fazer essa matriz lá na secretaria, lá no CRAS ou no CREAS, vocês podem fazer essa matriz da análise SWOT. Quando fazemos coletivamente, isso pode ser um processo de equipe bem interessante, no qual a gente começa por uma etapa de brainstorm, mapeando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso pode ser feito, inclusive, em 2 reuniões de equipe. Por exemplo, na primeira reunião de equipe, vão ser mapeadas as questões internas, as forças e as fraquezas, a parte de cima da matriz, né? Para aquele CRAS ou CREAS, ou para aquela secretaria, ou para a diretoria da proteção básica ou especial, enfim, para quem estiver fazendo a análise daquilo que nós estamos analisando, enfim. Na segunda reunião, nós fazemos um novo brainstorm, mapeando dessa vez os fatores externos, as oportunidades e as ameaças. Numa terceira reunião, a gente faz o cruzamento desses dados, como nos exemplos que eu fiz aqui, de tentar cruzar que forças internas podem ser usadas para enfrentar tanto fraquezas internas quanto ameaças externas, né? A gente vai cruzando ali tudo com tudo, né? E a partir desse cruzamento, a gente traça um plano de ação, colocando tarefas práticas para que as forças consigam anular as fraquezas, ou superar as fraquezas, ou para usar as forças de modo a aproveitar as oportunidades que a gente mapeou, ou fazer frente de alguma forma às ameaças. Nós não temos muito controle sobre as ameaças, mas nós temos sobre as fraquezas.
Então, daí a importância, como eu disse, que as fraquezas locais não potencializem as ameaças externas. Eu espero que essa ferramenta contribua com você na gestão do seu CRAS ou CREAS, na sua secretaria ou diretoria, e eu trouxe ela para cá porque eu espero que ela contribua com o SUAS como um todo. Fique à vontade para me ajudar a completar a matriz do SUAS, para que essa análise deixe de ser uma breve análise e possa se tornar uma análise completa, ajudando gestores, conselheiros, enfim, a terem insights que contribuam para o avanço do SUAS, porque afinal é para isso que esse canal está aqui. Beijos e até a próxima conversa. Tchau!